Olá, empreendedora, olá, empreendedora. Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu sempre questiono. Será que carro de som na rua te traz resultado? Claro que isso é uma provocação para você entender melhor o seu marketing, para você turbinar os seus canais de marketing e ser mais assertivo naquilo que você deseja, que é aumentar suas vendas. Esse é um grande questionamento que eu sempre faço. Será que o que eu estou fazendo de marketing está atraindo o meu público? Esse é o nosso Papo de Empreender de hoje. Tem muita coisa interessante. Eu sempre vou colocando para você aqui muitas coisas que você anotar, você com certeza já vai sair com um plano de ação. Então fica com a gente até o final que tá bem legal e eu tenho certeza que vai te agregar muito valor nessa provocação. Vamos lá então ao cenário de hoje. Você já se perguntou, né? Eu, pelo menos, muitas vezes quando eu estou caminhando pela rua, quando eu estou andando pelas cidades, eu sempre vejo essas oportunidades de melhorar. Será que aquilo que aquela empresa está fazendo, como um carro de som na rua, gritando, falando, ela está atingindo o público-alvo dela? Ela está conseguindo transformar aquela ação em resultados para a empresa? Será que a pessoa que compra o teu negócio, ela vai através daquele marketing que você está fazendo? E aí pode ser o carro de som, pode ser a panfletagem no sinal, pode ser o marketing digital, né, o panfleto que você está fazendo dentro das redes sociais, outras formas de você fazer esse canal de marketing acontecer. Será que você tem realmente certeza do que você está fazendo e está te trazendo resultados? Esse é um questionamento que você tem que ter o tempo todo. Você está utilizando os canais certos de marketing? Será que você não está usando canais que não fazem sentido? Quando a gente olha, quando a gente questiona as coisas, a gente começa a entender se de fato a gente está fazendo. Então você precisa entender a lógica do teu negócio. Quem é seu público-alvo, de que forma que você vai atingir esse público-alvo, de que forma é o canal de marketing, é a forma de falar. Então tudo isso vai te direcionar de forma melhor para você poder de fato acertar esse marketing. Marketing é ação para você facilitar a venda, para você facilitar a compra do teu cliente. E eu quero explorar algumas coisas com você aqui para que você possa de fato alavancar aí os seus negócios, para que você consiga atingir aí o seu público-alvo e que tenha muito mais impacto dentro desse conceito que eu estou te falando. Tá bom? É simplesmente uma questão de análise. Você já parou para você analisar como é que você compra? Como é que você compra determinado produto? Como é que você compra? Como é que você toma a decisão de determinado produto que você está desejando? É a mesma coisa. Você tem que se colocar lá no lugar do teu cliente e verificar qual é a melhor forma dele conseguir informações para que ele consiga tomar decisão e essa decisão seja o teu produto ou o teu serviço. Por isso que é importante você entender o que está acontecendo, colocar isso em prática, testar e verificar se de fato tem resultados. E aí a ideia é, saiba como atrair e manter o interesse do seu público. E dessa forma, você vai conseguir trazer esse público para dentro do seu processo de vendas. E aí você vai ter que oferecer informações que sejam relevantes para que ele consiga tomar essa decisão e aí você consiga de fato fazer a conversão em vendas. Tá bom? Esse é o propósito aqui de hoje, é te provocar nesse conceito de você fazer uma análise dos seus clientes e entender quem é esse cliente e promover isso acontecer, tá bom? Então encontrar as melhores práticas dentro desse contexto faz parte sim das suas atividades, para que você consiga atingir o maior número de pessoas e para que você consiga atingir o maior número de pessoas você precisa entender quem são essas pessoas. Então quais são os principais conceitos aqui hoje dentro dessa lógica nossa? Você está fazendo o seu marketing atrair o seu comprador? Essa é a minha grande pergunta, esse é o grande questionamento que eu faço para você. E aí quando você define essa pergunta, quando você busca resolver essa pergunta, essa equação, você vai abrir espaço para outras reflexões. Você tem claramente quem é seu público-alvo? Porque muitas vezes é o seguinte, você fala que o teu público-alvo é mulher, mas mulher pode ser mulher de 18 anos, pode ser mulher de 60 anos. E aí a lógica é diferente. Você está falando com a neta e você está falando com a avó. E aí você pode até estar vendendo o mesmo produto, mas a abordagem, aonde elas estão, onde você as encontra, completamente diferente a estratégia, tá bom? E aí vem, onde está esse público-alvo? São outros questionamentos. O que ele faz?
como ele faz, por onde ele anda, quais são as redes sociais que ele utiliza com mais frequência, tá certo? E aí o significado de tudo isso que eu quero passar para você é você estudar o seu público-alvo. Ele é muito importante, porque isso vai direcionar as ações para que o seu marketing aconteça, para que você tenha respostas, para que você tenha estratégia. O que é estratégia? Você tem um objetivo e você vai provocar ações para você atingir esse objetivo. Esse estudo ele é muito importante, tá bom? Ponto-chave dentro de todo esse processo é otimizar a comunicação para conversões mais eficazes. Como? Segmentando o público, entendendo o público, com informações que sejam relevantes para o seu público, para que ele consiga tomar decisões e essa decisão seja por você, porque ele vai entender que é a melhor opção. E aí quando ele entender, você tem que fazer um call to action, que é uma ação para que ele tome uma decisão. E aí pode ser para comprar, pode ser para se inscrever, pode ser para alguma coisa que ele avance no processo ou no ponto, um passo a passo aí dentro da trajetória de dicas para você poder fazer isso acontecer. Conheça as plataformas, entenda as plataformas, principalmente online, obviamente, entenda o que é um Google Ads, entenda o que são as redes sociais, entenda como fazer e-mail marketing, tá bom? Mas também você pode utilizar as redes, né, ou os canais aí offline, que é panfletagem, outdoor, revista, televisão, rádio, desde que o seu público-alvo esteja nesses canais. Então, se você pegar uma senhora de 70 anos, ela não está dentro do TikTok, por exemplo. Aparentemente, a maior parte das senhoras de 70 anos não estão no TikTok. Você vai ter que encontrar onde estão essas senhoras se ela for a tomadora de decisão, porque muitas vezes uma senhora de 70 anos, ela depende dos filhos para tomar decisão. E aí, o teu público-alvo não é a senhora de 70 anos, são os filhos de senhoras de 70 anos. Percebe a diferença? Em uma situação que eu te apresentei, se você não entender claramente o teu público-alvo, você toma a decisão errada. Os principais erros, né, dentro desse contexto. Saiba o que evitar para não desperdiçar esforço. Eu acabei de dar o exemplo, né, de uma senhora de 70 anos. Se você entender, você não vai desperdiçar esforço anunciando para uma senhora de 70 anos. Você vai anunciar para as pessoas que são filhos de pessoas de 70 anos. Ignorar a análise, entenda as métricas, entenda os números, entenda os fatos. E aí você vai ajustando tudo que precisa ser alterado para você melhorar o processo. Ser genérico também é um grande erro. Eu quero vender para todo mundo, eu quero vender para todas as faixas etárias, e aí fica difícil, porque a comunicação é diferente para A, para B e para C. Só nas faixas etárias, se tiver gênero, se tiver escolaridade, se tiver religião envolvida, vai sendo, né, cada vez mais difícil você ser genérico, porque você daí não está conversando diretamente com aquele cliente, ele não vai estar se identificando com a tua marca ou com o teu serviço. Tá bom? Melhores práticas, entenda e aprenda com pessoas que de fato já estão realizando, são os experts, né? Aplique estratégias comprovadas. Tudo isso que eu estou te falando aqui são coisas que a gente realiza e coisas que a gente vem praticando dentro dos nossos clientes. Pratica o teste AB. O que significa isso? Experimentação. Dentro de um mesmo cenário, você faz vários testes dentro de um mesmo conceito, verifica o que dá certo, verifica o que não dá certo. Outra melhor prática é você utilizar o storytelling, né? Contar histórias envolventes para que o cliente se identifique rapidamente com o seu negócio, com a sua fase, com os seus serviços. Isso vai criar proximidade e mais conversão. Tá bom? Então não perca tempo, explore novos formatos, alcance o seu público-alvo, né, impulsionando aí suas vendas e melhorando seus resultados, tá bom? Olha só, se você acha que aquilo que você pratica é algo importante, compartilhe com a gente, deixa aqui nos comentários uma grande prática que você faz aí e que dá muito certo, tá ok? Resumo de hoje, nós falamos de o quê? De marketing. Marketing é você fazer o quê? É você ajudar ao seu cliente tomar decisões melhores. Para isso você precisa se conectar com ele, com isso você precisa mostrar algumas informações para que ele entenda que ele tem um problema e que você consegue resolver rapidamente. Tá, ok? Eu passei vários pontos para você, se eu fosse você eu anotava, eu criava um plano de ação em cima desses pontos e aí você já vai ter resultados de forma imediata. Tá, ok? Se você tiver alguma dúvida é só mandar para a gente que a gente vai te responder o quanto antes. E aí, se você quiser que a gente te ajude com muito mais propriedade, a gente tem uma mentoria para te ajudar nesse sentido.
para melhorar os seus processos, para identificar oportunidades, para fazer principalmente a sua empresa crescer e para que você tenha mais resultados. Basta entrar em contato com a gente que a gente vai fazer um diagnóstico e a gente vai te propor aqui um plano de ação com muitas atividades onde eu vou estar te mentorando e te ajudando a fazer a sua empresa crescer. Eu aguardo o seu contato para a gente bater aquele papo e tomar um café junto, tá bom? Por que a gente fala isso? Porque a gente tem uma metodologia que a gente desenvolveu através de muitas experiências que a gente já teve, mais de 220 empresas aceleradas e a gente tem um conceito de desenvolver mais rapidamente as empresas, tá ok? Se tudo isso fez sentido para você, comenta aqui algo que fez mais impactante dentro desse conteúdo que a gente passou aqui para você hoje. Tá bom? Te aguardo a gente trocar aquela ideia para a gente bater um papo. Afinal de contas, é o nosso papo de empreender aqui, tá bom? Gostou do conteúdo? Dá um like pra gente, dá um coraçãozinho e principalmente compartilhe esse conteúdo com outras pessoas para que as pessoas também possam receber esse conteúdo e ir para um outro estágio e se desenvolver melhor, inclusive te ajudando aí dentro dos seus negócios, tá ok? Eu quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima!